no YouTube. Então, tá gravando, tá, gente? A partir de agora. Eu vou projetar aqui. Tela inteira. Deixa eu ver se eu consigo projetar de um jeito que eu consiga ver vocês. Eu ainda não aprendi a fazer isso. Apareceu aí um exercício extra, gente? Não estou vendo vocês. Apareceu sim. Tá, obrigado. Então, esse exercício extra, ele foi anunciado, né? Uma amostra contendo 4,22 gramas de uma mistura de cloreto de cálcio e cloreto de sódio foi tratada de modo que todo o cloreto de cálcio precipitou na forma de carbonato de cálcio, o qual foi então aquecido e convertido a óxido de cálcio. Quando ele fala aí tratados, quer dizer, ele está querendo dizer foi feita alguma reação química, né? Neste caso, você tinha provavelmente uma mistura de cloreto de cálcio e cloreto de sódio na forma sólida, e aí, como era uma mistura, você provavelmente iria para o laboratório, você teria que dissolver essa mistura sólida em água, né, o solvente mais adequado para sais iônicos. No caso aí, tanto cloreto de cálcio quanto cloreto de sódio são bastante solúveis em água, claro que tem um limite de solubilidade, mas essa quantidade aí é relativamente fácil de dissolver, 100 ml, mais que suficiente, né, dá e sobra. E depois que você tem uma solução em que você vai ter os íons cálcio mais 2, sódio mais 1 e cloreto, né, se você jogar algum sal, por exemplo, carbonato de sódio, né, o carbonato de cálcio ele é insolúvel, enquanto que o carbonato de sódio permanece em solução. Ou se você simplesmente borbulhasse gás carbônico, você iria estar formando aos poucos carbonato, mas a forma mais prática seria realmente pegar algum sal solúvel de carbonato e jogar nesta solução. O carbonato de cálcio, que é a mesma substância contida, por exemplo, no mármore ou no calcário, né, nas conchas do mar, na casca de ovos, ele é insolúvel em água, então ele precipita. Se a gente depois evaporar essa água ou filtrar primeiro, né, de tal maneira que aí a parte que é sódio, cloreto, permanece na solução, fica retido no papel de filtro o sólido carbonato de cálcio. Então, quando ele fala aí foi tratada, é toda essa etapa de dissolver em água, jogar carbonato para causar a precipitação do carbonato de cálcio, filtrar o carbonato de cálcio, secar esse carbonato de cálcio. Depois de seco, ele foi aquecido, o carbonato de cálcio, e aí, se você aquece a uma certa temperatura, 300, 400 graus, ou mais, né, você elimina o gás carbônico, o CO2, na forma gasosa, e você recupera o óxido de cálcio sólido. Então, aí foi uma sequência de etapas para se isolar o que era cálcio na mistura inicial. E aí ele coloca como dados também que o peso final do óxido de cálcio é 0,959 gramas. Calcular a porcentagem em peso do cloreto de cálcio na mistura original. Esse é um probleminha de química, vamos dizer, estequiométrica, né, ou química analítica, mas que tem aplicações, inclusive, na análise de materiais. Eu tenho um paper que eu publiquei em 2020, ou 2019, 2020, um ou 2 anos atrás, em que, no caso, a gente estava interessado em ferro, que é um material que é usado nos estudos do magneto-relógio. O que a gente fez foi um estudo de calcinação, né, de uma borracha, gel, em que a gente usou reações químicas bastante simples da transformação de ferro em óxido férrico para poder confirmar uma questão aí de proporcional, né, de proporcionar a mistura inicial
de uma amostra. Então, embora seja aí pareça uma questão aí muito bobinha, essa aí, né? Ela tem também aplicações e é importante a gente entender estequiometria. Bom, esse é o enunciado da questão e agora eu gostaria de mostrar para vocês aí a resolução deste exercício, deste extra. Se ninguém se opõe, né? Vocês estão todos confortáveis de acordo? Então, bem, digamos que eu chamasse aqui o nosso cloreto de cálcio, CaCl2, eu vou chamar ele de X. Eu tenho uma massa dele que é X. E eu tenho uma parte da amostra que é outro sal, cloreto de sódio. Digamos que vamos chamar ele de Y. Esses dois sais são solúveis em água, são brancos, tá? Possuem branco, sólido. Então, quando você mistura os dois... Professor, a tela está toda preta. Ai, desculpa, Matheus. Perdão, foi bom você ter falado. Deixa eu começar a compartilhar de novo, então. É bom vocês falarem mesmo, gente, porque eu não vejo o tempo todo. Apareceu agora o Microsoft Whiteboard? Agora sim. Agora sim? Tá aparecendo. Então tá, obrigado. Desculpa aí. Eu estava dizendo, se a gente chamar a cloreto de cálcio de uma massa, vamos chamar de uma incógnita aí, X, e cloreto de sódio uma incógnita Y. O que é dado do enunciado, que nós poderíamos dizer que é a nossa equação 1, né, é que as massas de X mais Y, isso foi dado do enunciado, elas somam 4,22 gramas. Então, eu tenho duas incógnitas, uma única equação não é possível resolver. O que ele pede também no enunciado, voltando rapidinho aqui, ele quer saber calcular a porcentagem e peso do cloreto de cálcio na mistura original. Então, não sei se continua aparecendo aí, se não, vocês me avisam aí, Jonas. Então, na verdade, eu quero saber quanto que é X dividido por X mais Y. Né? Se a gente chegar nessa razão aí, né, multiplicado por 100, é claro, eu chego na porcentagem, ou seja, o que ele quer saber é qual a porcentagem desse total X mais Y que corresponde somente ao cloreto de cálcio. Sabendo um, eu sei, né, por diferença, eu sei quanto é que é a parte de cloreto de sódio. Bem, vou mudar aqui a cor da canetinha, só para a gente fazer uma outra coisa aqui. Então, a gente pode escrever que, depois que eu dissolver, eu dissolvo a mistura, tá, gente? Eu pego os dois sais aqui, pego esse conjunto X mais Y, que é uma massa sólida, branca, de pó, jogo em água, dissolvo, então eu vou obter cálcio mais 2 meio aquoso. Se nós jogarmos algum sal, também solúvel, em meio aquoso que contenha o ânion carbonato, eles vão reagir e vai formar carbonato de cálcio sólido. E essa reação, a estequiometria dela é 1 de cálcio 2 reage com 1 do íon carbonato para formar 1 de carbonato de cálcio. Ele é toda 1 para 1 para 1. Tá? Isso é importante a gente estar sempre atento à parte química e entender a equação química que está por trás. Aí ele continua enunciado falando que aquecimento e um triângulo equilátero, um delta, né, debaixo de uma flecha de reação química, corresponde a uma forma simbólica de você dizer que você está aquecendo. Né? Se você, então, aquecer uma certa temperatura, digamos aí 200, 300 graus aproximadamente, ou até um pouco mais, você decompõe o carbonato de cálcio em CaO, óxido de cálcio sólido, que vai sobrar, e o CO2, dióxido de carbono, na forma gasosa do carbonato, vai embora para a atmosfera.
de novo, essa estequiometria também é 1 para 1. É só vocês observarem o balanceamento, que é toda uma reação 1 para 1 para 1 para 1. O que mais que ele falou lá do nosso enunciado? Ele falou que o peso final do óxido de cálcio é 0,959. Então, nós temos a massa inicial da mistura, 4,22, e ele fala que a massa, depois de todo esse processo aí de dissolver, precipitar, filtrar, secar, calcinar, a palavra calcinar é justamente de cal, né? Cinzas, para você transformar isso aqui na cinza, ele recuperou 0,959 gramas de óxido de cálcio. O que a gente precisa agora para poder resolver? Nós teríamos que consultar uma tabela periódica e buscar as massas atômicas. Do cálcio é 40 gramas por mol, oxigênio 16 gramas por mol, aproximadamente, né? Carbono 12 gramas por mol. De tal maneira que a gente poderia escrever o seguinte aqui. A massa de carbonato de cálcio que foi formada aqui, né, em gramas, ela está para 0,959. Se nós calcularmos a massa molar do sal carbonato de cálcio, o que é? Nós temos 3 oxigênios, 3 multiplicado por 16. Por que eu estou multiplicando 3 por 16? Porque cada oxigênio tem a massa atômica de 16 gramas por mol. Como são 3 oxigênios, 3 vezes 16, 48. Com 12 de um carbono, 60. Com mais 40, peguei valores aproximados, tá, gente? Se você quiser maior precisão, olha lá na tabela periódica que você vai encontrar. Mas com 2 algarismos significativos aqui, é suficiente para o que a gente precisa, então não precisa também ser mais rigoroso do que o rei. Tá? Portanto, nós temos aqui 100 gramas por mol, é a massa molar de carbonato de cálcio, e do óxido de cálcio, 16 do oxigênio com 40 do cálcio, 56 gramas por mol. E do cálcio também, né, próprio 40 aqui, se quiser. Então, nós podemos também, tá um pouco, ficou torto aqui, ficou feio, né? Vou puxar uma flechinha aqui, gente, tá? Cuidado para não se confundir, tá? Vou escrever aqui, ó. A massa de cálcio mais 2 está para a massa de carbonato de cálcio, que está para 0,959, assim como 40. Por que 40? Porque eu peguei somente os cátions bivalentes de cálcio. Então, nesse caso, é somente 40. Tá? Então, você, portanto, poderia fazer a regra de 3 aqui, que eu deixei em verde com vermelho, mas aí você vai obter a massa de carbonato de cálcio. É uma possibilidade. Depois dela, você pode, então, ou pode fazer direto, né? E aí você podia fazer a seguinte conta aqui, gente. A massa de cálcio 2, que foi na solução, né? Vai ser igual a 40 gramas por mol. Multiplicado, né, por 0,959 gramas, dividido por 56 gramas por mol. De tal maneira que... De tal maneira que essa conta aqui vai resultar 0,685 gramas. Isso de cálcio 2, tá? Bom, agora eu vou precisar limpar. Vou começar aqui um pedaço. Até aqui, gente, deu para entender? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?
Tudo certo, professor. Obrigado. Então, continuando, agora eu vou escrever o seguinte. Ele quer saber, nós precisamos saber quanto que era de cloreto de cálcio, porque em cada CaCl2 eu tenho a mesma quantidade do íon, né? Cálcio 2+. Vou considerar o cloro, tá? Vou pegar a massa do cloro. Tem valores mais precisos? 35, 45, vou arredondar para 35,5, tá? Aproximadamente. É suficiente para o que a gente quer aqui. Então, 2 vezes 35,5, 71, com 40 do cálcio. Então, nós temos 111 gramas por mol, é a massa molar aproximada do sal cloreto de cálcio. Está para 40 gramas por mol, que é a massa atômica, né, do elemento cálcio. Da tela anterior, a gente tinha chegado lá, né, que a massa de íons de cálcio 2 era de 0,685 gramas. Portanto, a gente consegue aqui chegar, então, na massa de cloreto de cálcio, que é também o que nós tínhamos chamado de X, né? E se nós resolvermos essa regrinha de 3, a gente vai chegar que X é aproximadamente 1,90 gramas. E agora ficou fácil, porque nós sabemos o total, X mais Y, a massa da mistura inicial, que era 4,22 gramas. Chegamos na massa que é devida somente ao cloreto de cálcio, CaCl2, que é 1,90 gramas. Essa conta aqui dá aproximadamente 0,45. Portanto, a resposta final aqui, né? A nossa mistura contém 45% de CaCl2. A mistura original, então, era 45% cloreto de cálcio e, portanto, 55% cloreto de sódio. Entenderam, gente? Ou ficou alguma dúvida? Deixa eu alternar aqui a tela, voltar para vocês. Deu para entender, gente? Deu sim. Muito bom. Que ótimo. Laís, acho que você chegou um pouquinho depois, você pegou deu para acompanhar a explicação? Deu sim, professor. Entendi direitinho. Então, tá bom. O que vocês preferem? Deixar para vocês tentarem o próximo, que era o exercício extra aqui, o número 3, que é do óxido de bário. De fato, é interessante, claro que é importante a leitura do texto, mas eu sugiro fortemente que vocês, né, tentem fazer as coisas meio que em paralelo. Vão ler um pouquinho, vão tentando fazer alguns exercícios, porque na medida em que encontra dificuldade no exercício, na tentativa, né, de resolver, e voltando ao texto, é que daí vai aparecendo as dúvidas e aprimorando, né, o aprendizado. Vocês, o que vocês preferem? Quer que eu resolva esse 3 aqui também? Querem mais um tempo para tentar depois fazer sozinhos? Como é que o que vocês querem fazer?
Vou interromper um momentinho a gravação, e daí já fica